Oi pessoal, a minha convidada de hoje é jornalista, professora universitária, professora de educação infantil, escritora, sacióloga, como ela mesma se define, e bastante premiada. Ela também é coordenadora de projetos de incentivo à leitura da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, daqui de Juiz de Fora. Ela também já ganhou alguns prêmios, dentre os quais destacamos o Prêmio Off Flip de Literatura da Festa Literária Internacional de Paraty, na categoria Infanto-Juvenil, com a história Manual de Saciologia. Vamos ter o prazer de conversar com Margarete Marinho. Margarete, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. E vamos começar falando de Saci. Pesquisando para conversar contigo hoje, eu vi que você tem uma simpatia enorme pelo folclore brasileiro, em especial pelo Saci. Eu pergunto, você até já se definiu como sacióloga e escreveu alguns livros acerca do Saci Pererê. De onde vem o interesse pelo Saci? Eu acho que vem da contação de história para criança, que eu sou contadora de história, e dando aula para criança, para educação infantil, para séries iniciais do fundamental, eu sempre contei as histórias do Monteiro Lobato. No mês de abril eu sempre contava a história do Saci, ensinava como pegar o Saci. Então eu fui me apaixonando, cada vez que eu lia, descobri alguma coisa do Saci, eu fui me encantando com esse personagem tão completo, tão próximo de uma criança, de um menino mesmo. E aí nasceu a socióloga. Eu comecei a elaborar todo o material para contar a história que Monteiro Lobato conta nos livros. Eu fiz uma pesquisa grande, descobri mais coisas e acabei me tornando especialista em Saci. E por falar no Saci, eu sei que você promove a caça ao Saci. É uma caça que saiu de Minas Gerais. Além de fazer a caça ao Saci aqui em Juiz de Fora, esse projeto tão legal foi para o Acre, lá em Rio Branco, foi a São Paulo, foi ao Rio Grande do Sul, foi ao Pará, ou seja, visitou muitos estados do Brasil, muitas cidades. E o Saci é um personagem próximo às crianças, ele é levado, ele é brincalhão, ele é curioso. E como foi essa experiência, Margarete, de levar o Saci para crianças de outros estados? Muito interessante, né? Porque a nossa cultura é muito múltipla, então em cada estado a gente encontra comportamentos diferentes, personagens diferentes da cultura popular. E assim, no Rio Branco foi totalmente inusitado o que se esperava. Eles têm uma paixão muito grande pelo Mapinguari e outros, sabe? No Pará, o boto cor-de-rosa, a Matinta Pereira. Então você vai descobrindo lá no sul o negrinho do pastoreio. Quando você chega com o Saci, todos conhecem o Saci também. Mas aí quando você conta ele da forma nossa aqui carregada do Sudeste, é uma experiência muito legal. Eles também se assustam de saber tanta coisa e encantam ao mesmo tempo contando os personagens dele. Então eu me deliciei demais com essas experiências de fazer a caçada ao Saci fora daqui. E tem alguma lembrança dessa caçada ao Saci em algum desses estados que você guarda com carinho, que você quer compartilhar com a gente? Muitas. Em Rio Branco, a gente fez 4 caçadas seguidas, 4 noites seguidas, e uma delas, eu me lembro de um menino de 9 anos, mais ou menos, que foi caminhando durante a história, contando a história, caminhando, e o tempo todo ele fala, é mentira, é um ator que está vestido de Saci. E a hora que o Saci apareceu realmente, a gente fez um espaço cultural muito bonito, que era uma usina, né, castanheira. A hora que aparece o Saci, o menino entrou em choque. Ele ficou assustadíssimo de ver que uma coisa que ele falando o tempo todo é mentira e tudo. E quando ele viu assim, não é possível. Ele entrou em choque e não falava nada. Ficou parado. E o pai estava junto, porque as caçadas vão sempre com um adulto, né? Aí o pai dele começou a falar, menino, o que é isso? Falando com ele. Aí ele voltou assim, foi coisa mais rápida. Mas você percebia que ele ficou, não acredito. Sabe quando você vai repetindo uma coisa e de repente está de cara com ela? Então isso me marcou muito. Eu vi a profundidade
da história e do aparecimento do Saci. Como é que isso é profundo, né? A gente, se você me acha que não existe, mas você dá de cara com ele, uau, é um susto, né? Eu imagino que esse menino deve ter essa lembrança até hoje. Ah, com certeza. Alguma coisa que marca quando ele for crescendo, chegar na idade adulta, certamente ele deve lembrar dessa experiência. Deve sim. E Margarete, para conversar acerca do Saci, eu li alguns livros que você escreveu. Vou até mostrar pro pessoal de casa que esse aqui, gente, é o Dossiê Saci, que a Margarete lançou. É uma edição... Subimos um pouquinho. É uma edição nova, né, Margarete? É uma edição... 2017 que eu lancei. E é uma edição muito bem feita, muito Ela está revista cuidadosa. e ampliada, né? Então ela tem, que não tem no outro. Ela tem o prefácio do escritor Celso Sisto, tem novas informações que não tem no outro. E é uma edição muito bem trabalhada, muito caprichada. Feita à mão, um por um. Exatamente. E esse cuidado me chamou muita atenção, claro. As informações riquíssimas para a gente tentar falar sobre o Saci. Saci existiu, Saci não existiu. E justamente essa pergunta que eu vou te fazer. Você acredita mesmo na existência do Saci ou ele não passa de uma lenda do folclore brasileiro? Não, eu acredito sim, eu acredito e eu tenho que acreditar naquilo que eu conto, né? Toda história, ela parte de um fato histórico, né? Então, esses personagens não nasceram do nada, não saíram assim da cabeça de alguém, vamos falar que existe. Não, eles partiram de um fato, realmente. Então, na história do Brasil, ela está cheia de origens aos seres que hoje a gente conhece. Mula sem cabeça, curupira, uma pinguari mesmo. Então, todos eles tiveram um fato que deram origem a essa contação de história. Mas Pode falar. não, desculpa, mas que eu ia dizer sobre que o Saci é o mais emblemático desses todos. Quando se fala em folclore, Saci. Sim, ele é o mais popular, vamos dizer assim, né? Justamente por se aproximar da criança, né? O comportamento de criança, de menino. Aquele jeito travesso que ele tem, travessura. as brincadeiras. E é algo que perdura até hoje. Existiu, não existiu, faz parte do imaginário popular. É claro que você tem um trabalho muito bem feito de pesquisa, de leitura, mas a gente que acompanha o folclore desde a escola sempre ficou na dúvida, né? O que você falaria para os adultos, para as crianças? Eu falo para eles, eu mostro essa verdade histórica de onde ele surge, né? Na época da escravidão aqui no Brasil, quando o escravo fugia e era recapturado, alguns donos mandavam cortar uma perna desse escravo para ele não fugir mais. Então esse escravo morria, né? Lógico, de hemorragia, de maus tratos. E era a alma desse escravo que as amas secas, as primeiras contadoras de histórias do Brasil, viam rondando a fazenda, querendo vingança, querendo fazer brincadeira, salgando comida, apagando fogo, tocando galinha, espantando cachorro, amarrando a crina dos cavalos no pasto. E aí começou a surgir a história do Saci, um negrinho de uma perna só, né? Fazendo isso, aquilo, travessuras e travessuras, reinações, sumindo com objetos, fazendo ele ficar invisível. E essa história, ela vem acompanhando, né, geração por geração. Exatamente. E ela vai sendo lapidada, né, como todos os contos são, como os contos europeus, os contos de fadas também são histórias que foram lapidadas para chegar até a gente. Então some a parte do menino ruim, do moleque que fazia maldade, e vem o menino engraçado, brincalhão, criança, e que você se afeiçoa pelo personagem. Então, é uma estrutura muito interessante essa de todos os personagens. Eles vêm caminhando junto com a humanidade, eles chegam em cada época de acordo para chegar até as crianças e os adultos. Existe, com certeza existe. E falando de folclore, Margarete, na sua opinião, o folclore brasileiro ainda é pouco divulgado, é pouco comemorado? O folclore brasileiro, ele é desqualificado, porque muitas vezes você conta uma história, fala de um personagem, aí a pessoa fala, isso é folclore, isso é desqualificar. Na verdade, esse folclore, ele acontece todos os dias, a cultura popular, não é?
Ele tem que deixar de ser desqualificado e ser considerado aquilo que a gente faz no dia a dia. As nossas histórias de hoje vão se tornar folclóricas daqui a 3 gerações, 2, 3 gerações. Não, ele é desmerecido, o folclore brasileiro? Ele é desmerecido, sim. Ele é desmerecido porque ele fica só numa data, não é só 22 de agosto. Mesmo com tanta informação hoje em dia, Margarete, essas informações disponíveis, principalmente na internet. A própria academia, né, as faculdades, as universidades, elas menosprezam torcem o nariz para o folclore. Então você quer trabalhar um tema, geralmente, não, vamos pegar outros autores, mais modernos, esquece, né? Então é menosprezado, sim, no geral, tá? No geral é assim, e aí fica só 22 de agosto, e o que é o folclore? E aí é o saci, o bumba meu boi, as festas, ele é muito mais que isso. A gente faz folclore no dia a dia. A história que acontece na nossa cidade, ela é da cultura popular, ela vai passar de boca em boca. Qualquer história que acontece no meu bairro, na minha rua, né? As lendas urbanas estão aí, fazem parte do folclore. Então são lendas importantíssimas, né? Falando de lenda, eu sempre lembro da loira do banheiro, que é folclórica, já foi até encenada na televisão. Sim, há pouco tempo. Tem vários livros contando sobre a loira do banheiro, várias versões, né? Aquela menina, aquele aluno, aquela aluna que matava a aula no banheiro, né? Uma das versões, ela sobe no vaso para esconder que estava escondido, ele matando a aula, o vaso quebra, ela cai de mau jeito e acaba falecendo. Então, aí é o fantasma da menina loura que ficou no imaginário popular até hoje. E aí você vê, eu me lembro da escola normal, na hora do recreio, aquela correria de criança, falei pra cá, se parava, para, que correria é essa? A loira do banheiro tá lá no banheiro, peraí que eu vou lá. Você ia lá. E não tinha nada. Nada, menino, não tem nada. Chama, tia, dá descarga 3 vezes e grita no espelho, loura que ela aparece. Eu não, você pensa. Não quero ver a loura agora não. Mas fica no imaginário até hoje, Margarete. Então você vê que há um modelo, há um desenvolvimento das lendas. Você vai encontrar a loira do banheiro no Harry Potter, a murta que geme, a menina que morre no banheiro. Olha as mesmas características. São reeleituras. São. As reeleituras. E são importantes. Eu acho que as reeleituras das lendas, elas são importantes para mostrar para a população que conhece só da escola, porque a gente vê isso na escola. 22 de agosto, o dia do folclore, é o saci, a mula sem cabeça, a curupira. A festa junina. A festa junina, um pouco antes, e depois só vai falar do folclore daqui a um ano. Então, quando a gente encontra com estudiosas, pesquisadoras como você, que defendem o folclore, eu acho importante falar, explicar de uma forma mais detalhada que o folclore não se resume apenas a saci, a curupira, que o folclore brasileiro é riquíssimo. Riquíssimo, são histórias maravilhosas. Eu me lembro muito bem, eu num médico com a minha filha adolescente, uma médica, e ela falou assim, Margarete, deixa eu te falar uma coisa, eu fiquei sabendo que aqui em Juiz de Fora tem uma moça muito bonita, de família rica, e que ela tá com o vírus da AIDS, e ela tá andando nos pontes dos jovens, vai em barzinho, escolhe um rapaz para namorar, e depois que ela sai com ele e vai, né, para a cama com ele, aí que ela avisa, ela deixa escrito no banheiro, bem-vindo ao mundo da AIDS com batom. Pelo amor de Deus, fala com o seu filho, tem menino em casa, né, ele era adolescente, avisa em casa tudo, né, usa camisinha quando sair para festa, tudo. Eu fiquei pensando, eu cheguei em casa, sentar na mesa, meu filho sentado lá, eu não precisei falar com ele assim, meu filho vai sair, pelo amor de Deus, leva a camisinha, olha a história que me conta. Não, conta essa história, para opção de rapaz. Eles vão rir, vão debochar, mas na hora de sair, vão lembrar. Vai que é verdade. A dúvida vai fazer. É para isso que as lendas surgiram. É para preservação da espécie. Né? Chapeuzinho Vermelho não dá, não fala com estranho, não entra no carro dos outros, olha o que acontece. Ela fala com o lobo. Ela fala com o lobo. Então as histórias são muito tipo assim, para preservação da espécie. Sem eu precisar falar, eu te avisei, cuidado, faz isso, não conta a história. E da história vai ficar gravada em você. Mas é verdade. Vou arriscar. Não vou pagar pra ver. Verdade. Margarete, você lançou recentemente, eu vou mostrar para o público de casa, O Fantasma da Árvore. É um livro infantil muito interessante, eu li, bem escrito, bem ilustrado, e deixa a gente bem curioso quando chega
quando a gente chega no final da história, a gente imagina uma coisa no início e no final. Eu não vou, eu vou parar de contar, porque senão eu vou dar spoiler. Mas eu queria, Margareth, que você contasse pra gente como que surgiu a ideia do Fantasma da Árvore. Eu estava dando aula, né, na escola grande, e na sala, a sala muito grande, uma janela enorme que dava para uma avenida, né, muito movimentada de carro. E lá, assim, atrás da avenida, assim, tinha um morro com uma árvore e nela tinha um fantasma pendurado. Eu dando aula, os meninos produzindo o texto, que eu olhava assim, aquele fantasma balançando, eu falei, não é possível. E aí começou a nascer a história. Eu estava escrevendo, todo mundo em silêncio, eu resolvi escrever também. Escrevi a história ali. Ela ficou dormindo aí, eu dormitando uns 2 anos, de vez em quando eu pegava, mexia uma coisinha, mexia numa palavra, acrescentava uma frase, que é isso que acontece com as histórias, eu acho que todos os autores acontece isso. Até chegar à versão final. Até chegar na versão e final. Pra editora. Sabe que vale uma história infantil? E valeu. Valeu. E valeu. Curiosa a história. É muito curiosa, parabéns. Que bom, Gostei obrigada, bastante. Obrigada. Nesse mundo de literatura que nós entramos, falando do seu último livro, não tem como não falar da Fliminas, que você está à frente desde 2014, este ano foi a 6ª edição, 2020 a 7ª. Isso. Eu estive lá em 2018 lançando o meu livro, na edição que homenageou o Fernando Sabino, muito legal. Gente, a Margareth não para. É impossível falar com ela. Ela fica ligada no 220, aliás, nem no 220, no 440, porque ela faz uma coordenação muito bacana. Ela é coordenadora literária do evento. E eu queria que você explicasse pra gente como que é organizar um evento deste porte. Porque você fica pensando nos autores que estarão no evento, a forma de acomodá-los. Tem as entrevistas nas casas das pessoas. Eu participei de uma em que os moradores abrem a casa para receber um autor e tem um bate-papo muito agradável. Então conta pra gente como é organizar a Fliminas. A gente começa pensando já na Fliminas, né? A próxima do ano que vem. Quem que a gente vai homenagear? O que a gente, né, vai pensar? É uma equipe grande, né? A gente não consegue trabalhar sozinho num evento desse. Então tem uma equipe muito boa. A presidência da Fliminas é do Carlos Oscar Niemeyer, o neto do Oscar Niemeyer, e que é o presidente do Cavaleiros da Cultura. Então ele faz um trabalho muito legal, a ONG Cavaleiros da Cultura faz um trabalho de distribuição de livros pelo país muito interessante, pelo interior do país todo e nas grandes cidades também, ele traz livros para cá. E aí nasceu a ideia, através do Carlos Oscar, o presidente, de fazer uma festa literária. E ele me convidou para ser a coordenadora literária e a gente começou a pensar tudo. Mas é trabalhoso, é muito trabalhoso, realmente. Muito trabalhoso, mas é gostoso demais. É prazeroso, eu vi a sua alegria. É prazeroso e você pensa qual vai ser o tema, qual vai ser o autor, porque a gente homenageia autores mineiros. Então, escolhido o autor, a gente cerca, né, todo o entorno, o que pode vir desse autor, quem pode ser chamado, quem fala sobre ele, quem pesquisa. Então é muito legal a gente fechar nisso, a gente conhece pessoas maravilhosas, autores muito bons, e damos a chance, assim, todo autor, mesmo que não seja, que faça referência ao homenageado, tem a chance de ir lá para lançar o livro, para bater papo. É bem gostoso, eu tive essa oportunidade. São muitas atividades simultâneas e muito bom, muito bom. E as pessoas procuram muito a praça principal, que é o lugar que acontecem as atividades, fica lotada. Até o final do evento. Sim, fica lotado. Tem os shows musicais à noite. E a gente tem rodas de história, roda de causos. É muito legal, muito emocionante. E vocês já pensam no próximo homenageado, 2020? Já nada decidido ainda? Não podemos falar nada, porque surpresa. não decidimos também. A gente está entre alguns para escolher. E me fala uma coisa, Margareth. A Fliminas é realizada na cidade de Rio Novo, que é uma cidade próxima a Juiz de Fora. E Juiz de Fora é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Teve Festilê durante 3 anos, depois teve a Bienal. Então são eventos esporádicos, eu costumo dizer, bissextos. Teve um evento na UFJF no mês de outubro, de uma feira literária. Mas não tem essa proporção que a Fliminas lá em Rio Novo alcançou. O que falta para Juiz de Fora voltar a ter uma festa desse porte, Margareth? Eu acho que são políticas públicas, né, de interesse, que volte o interesse para esse tipo de evento. Porque precisa ter uma continuidade, depende do poder público,
porque quando a gente fazia o Festlay, era todo esse espaço aqui. A gente chamava de Complexo Cultural Bernardo Mascarenhas, porque a gente ia até a Praça da Estação, então usando tudo, todos os prédios antigos tombados. Então a gente tinha muitas atividades e tudo aqui dentro, nosso, no lugar mais fácil do povo passar. Eu participei do Festlay, eu estava na universidade, participei como estagiário da primeira edição em 2005. 2007 a segunda. 2007 e 2008 a última. A terceira. Não participei como estagiário, mas eu vi em todas as edições e as pessoas amavam. E sentem falta. Os amantes da leitura sentem falta. É uma pena, é cultural isso no país, né? Sai um governo, entra outro, vamos mudar todo o projeto, não me interessa do outro, não era bom. Então vão mudando os projetos, vão mudando todas as atividades. Isso é uma pena, porque aquilo que deu certo, que é tão bom, poderia continuar, né? Vamos torcer para que volte um evento literário deste porte e com uma continuidade. Isso. Não, eu costumo dizer para não ser tão olímpico, que a Olimpíada é a cada 4 anos. Para esse evento literário aqui em Juiz de Fora ficar no calendário. Porque o povo de Juiz de Fora gosta, né? E merece, né? E merece. Foi muito bom. E foi um sucesso. Sucesso de público, de crítica na época. Tomara que volte, eu vou torcer. E por falar de leitura, eu sei que o seu projeto aqui na Biblioteca Municipal, que é o projeto Escola de Escritores, ele foi premiado pelo Instituto ProLivro de São Paulo como um dos 10 melhores projetos que incentivam a leitura no Brasil. Parabéns pela premiação. Merecido, porque o Brasil é um país que lê pouco e ter esse projeto, uma escola de escritores que incentiva a leitura, que incentiva a prática da escrita, é muito louvável. E o que ele significa para você, Margarete? É menina dos meus olhos, né? É muito bom. A gente está com 4 turmas. Começamos em 2014 com uma turma experimental e de repente aí já foi para 2 turmas, 3, temos 4. Porque eu não tenho fôlego para abrir mais uma. Mas uma lista de espera enorme, 87 alunos esse ano. E porque é uma escola diferente, a gente trabalha o lúdico, né? A literatura, a ludicidade pela literatura. Cada semana uma história, um livro para contar, para ler. E aí a criança, eu parto, né? Arrumo o gancho para a escrita, eles vão produzir um texto, vão fazer a oficina literária, fazer de acordo com aquela história, com os personagens. Então tem bate-papo com autores, tem viagem cultural, tem quiz literário, gincana, tem campeonato de avião de papel. Tudo que você imaginar que a gente puder fazer brincando com a literatura tem. O que a escola tradicional não tem o tempo hábil de brincar o tempo todo com a leitura, pela quantidade de conteúdo que tem, né? Eu sou professora da escola pública, eu sei como é que é isso. Então, é um contraturno, é um extraturno mesmo, 1h30 de aula por semana com aquelas crianças e brincando, fazendo ela gostar de ler, de ouvir, de escrever, que eu acho que isso é o mais importante. Dando essa arrancada para ela querer ler de verdade. E eles publicam os livros ao final do curso, não é? Sim, sim. Esse aqui, por exemplo, foi o segundo. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Escola de Escritores, Antologia 2, olha só. E esse aqui, Escola de Escritores, é a primeira. É a primeira. É a primeira antologia. É um projeto que vale a pena. Se você tem... Qual é o limite da idade? De 6 a 11 anos. De 6 a 11 anos. Se você que assiste essa entrevista tem filhos nessa faixa etária, procura aqui a Margarete na Biblioteca Municipal Murilo Mendes. É gratuito. É incentivo à leitura, é incentivo à escrita e é um projeto bem interessante. Eu conheço o projeto, por isso que eu faço essa questão de divulgar. Vem pra cá, que é muita coisa bacana. É um espaço que merece ser visitado, frequentado, que é a biblioteca do município. A dia 19, semana que vem, a gente vai lançar a 4ª antologia com os alunos desse ano. Um texto de cada aluno. Na próxima quinta-feira, às 18h30. Aqui no CCBM, no Teatro do CCBM. CCBM, para quem não sabe, é ao lado aqui da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. Às 6h30. Isso. O livro vai ser vendido, autografado. Ele vai ser autografado. Vai ser vendido? Como que vai ser? Não, eu acho que dessa vez não.
porque a prefeitura está fazendo esse ano, né, a Funalva. Então, cada criança vai ganhar 5 livros. Eu não sei se eles vão oferecer um para quem vier de fora, aí a gente não combinou Mas isso. eu acho que vale. Vale assistir as crianças autografando, falando das suas histórias. Essa iniciativa, que é muito importante. Eu imagino ser escritora, eu já lancei 2 livros, a emoção que a gente tem de autografar e principalmente de ver seus textos alçando voos. Isso não tem preço. E o retorno. Quando você encontra com alguém que lê alguma obra sua, poxa, no meu caso que escrevo crônicas, aquela crônica falou tanto pra mim, gostei muito. No seu caso, livros infantis, nossa, aquela história tão gostosa, meu filho, minha filha, eles gostaram tanto. E a gente não perde por ler, por escrever e por incentivar essa prática de leitura, não é, Margarete? Margarete, eu preciso encerrar a nossa conversa, que foi muito agradável, falando de folclore, de leitura, de fleminas, assuntos que não podem ser esquecidos, que a gente precisa sempre incentivar, sempre fazer essa divulgação. Eu quero encerrar com você com um bate-bola, que é um ping-pong. Eu falo uma palavra, você me responde com uma frase curta ou com uma outra palavra que vier à sua cabeça. Vamos lá, então. Saci. Sacióloga. Literatura infantil. Monteiro Lobato. Escola de escritores. Projeto premiado. Incentivo à leitura. Leitura, ler sempre. Biblioteca. Biblioteca, um mundo de magia. Sei que você foi avó há pouco tempo, que o livro Fantasma da Árvore foi dedicado pro seu netinho. Então conta pra gente, ser avó é? É tudo de bom. E ter o Davi na vida, melhor ainda. Margarete, olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Guilherme Ferreira Entrevista. Sucesso sempre em todos os projetos que você encabeçar. E continue sempre incentivando a prática da escrita, a prática da leitura. E que essa escola de escritores revele cada vez mais talentos para a nossa literatura. Muito obrigada e parabéns pelo seu programa. Muito bom. Obrigado, Margarete. Antes de encerrar, contatos, rede social se tiver, e-mail, site, que eu sei que tem um site do Saci. Tem um site www.dossiersaci.com. Pode visitar lá, e lá tem meus outros contatos também. E precisando falar comigo, pode vir aqui na Biblioteca Municipal Murilo Mendes ou ligar. É o 3690-7050. 3690-7050. Tá certo, Margarete. Muito obrigado. Obrigada a você. Os contatos da Margarete estarão eu vou colocá-los na descrição do vídeo. E eu agradeço a você que assistiu mais um Guilherme Ferreira Entrevista. E a gente se encontra no próximo programa com um convidado ou uma convidada bem legal para tratarmos de assuntos bem interessantes. Gente, muitíssimo obrigado e até lá.